Bom, é sabido que a população mundial está envelhecendo. A partir de 2050, o número de idosos no Brasil triplicará. E aí a gente percebe uma tendência que, inclusive, é marketeada como ageless. Então, gerações que não se encaixam dentro do perfil geracional, seja X, Y, baby boomers ou millennials, e que, no final das contas, trafegam por todos esses grandes clusters geracionais. Existe um imperativo de cada vez mais você assumir a tua idade, e a gente estava discutindo que esse é um fenômeno principalmente de gênero, porque os homens, existe aquela velha máxima de que os homens envelhecem melhor, envelhecem com vinho, que é uma grande besteira. E existe, por um outro lado, mulheres que estão se assumindo, a despeito de qualquer imperativo da indústria de cosméticos, de tratamentos estéticos e tudo mais, e estão começando a assumir sua idade. Então, o que a gente vai discutir aqui? Ageless, esse fenômeno, ele é um fenômeno geracional, ele é um fenômeno mais além de tudo isso, de gênero. O que vai ser envelhecer a partir das próximas décadas? Envelhecer vai ser um imperativo socioeconômico? Isso vai ser só para uma elite, aparentar ser cada vez mais jovem? Ou você vai ter, ou vai ser uma adoção? Como, por exemplo, hoje em dia, pessoas adotam estilos de vida que são muito mais voltados para alimentos orgânicos. Será que a gente vai ter uma geração que vai assumir a sua idade e vai abrir mão de qualquer intervenção, seja ela cirúrgica, seja estética? Primeiro de tudo, a gente tem que desconstruir esse conceito de ageless pautado apenas na questão estética. Isso é uma vertente de um movimento e de comportamento e de pensamento ageless. Simone de Beauvoir falava sobre o caminho para uma bela velhice é ter projeto de vida. O que está acontecendo é que a gente vive mais, e aí esse antigo idoso não se percebe, não quer ser visto e não se vê como alguém impotente ou como alguém que não tem um projeto de vida. Ele se aposentou, mas ele não se aposentou de si mesmo. Então, ele busca segurança e ele busca sentido. Então, ao invés da gente falar assim, as pessoas estão buscando propósito, que é até um termo que banalizou, na verdade, as pessoas estão tendo mais liberdade. Essas pessoas que estão dentro desse grupo, elas têm a liberdade de ousar mais, de aproveitar melhor o tempo, e o capital que elas têm é tempo. Você acha que tem alguma relação entre ageless e inovação? E como que você está se sentindo ao envelhecer? Que ele estava se sentindo um pouco mal, como eu. Tenho Só um mau eu estou estado de bem, envelhecer. gente. O Eu resto acho está que tudo com crise. Para mim, esse processo de inovar e envelhecer, e que passa diretamente pela tecnologia, ela faz todo sentido quando a gente fala de elan vital. E é um elan vital que não tem só a ver com o teu corpo, mas com a tua cabeça. E a maneira como você dialoga com as coisas do mundo, né? Para mim, ser ageless é criar para si mais alternativas de futuro. Então, quando a gente estava conversando lá fora... Oi? É isso. É criar mais alternativas de futuro. O analfabetismo do século XXI está relacionado à nossa incapacidade de reaprender, à nossa incapacidade de se desconstruir, né? E de ter uma identidade tão mutante quanto a água que passa por baixo da ponte. Certo? Eu acredito demais na pós-modernidade líquida, então a gente precisa virar líquido também. Mas só para complementar um pouco essa questão, a gente... Antes de mais nada, me conta o que você faz. Gente, Sim. Oi, tudo bem? Super legal. Eu trabalho na Rua. Na Rua é um escritório de pesquisa e planejamento. A gente trabalha com muito comportamento do consumidor, um pouco de entendimento social. E tivemos um projeto recente, que ainda está em ocorrência, de viajar pelo mundo para entender as questões sociais e relações através de uma metodologia de almoço de domingo. Mas, de qualquer maneira, além desse projeto que é nosso, que a gente pode, de repente, abrir um pouco mais isso, que tem muitas coisas legais para a discussão, a gente tem muitos projetos aqui com empresas, e, recentemente, nessa questão do ageless, a gente fez um projeto para uma instituição financeira que a gente estudou, de maneira geral, Brasil, mas focando mais nas capitais São Paulo, Rio, Porto Alegre e Recife, e que eu acho que é para entender a trajetória financeira do brasileiro até o momento atual. E, através desse estudo, a gente percebeu que, acho que o ageless ele se dá, inclusive, na maneira que você não se vê velho.
Porque quando as pessoas falam de trajetória de vida, as pessoas fazem a linha chegando até o final do papel, por exemplo, e vai falar assim, então eu estou aqui. Aí você fala, e aqui para frente? Aí as pessoas, uma minoria coloca uns 3 pontinhos assim. É engraçado você falar isso, que uma vez eu fiz uma pesquisa e eu perguntava assim, o que é velho? Velho é quem precisa de cuidado. Então, já que eu estou ativo e eu não preciso de cuidado, eu não sou velho. E aí, dentro desse contexto, eu queria fazer 2 ressalvas. A primeira, a gente não precisa ser velho para falar de velho. Para isso que existe cientista, antropólogos, sociólogos e estudiosos. Estudar o outro não significa que eu preciso pertencer, eu não preciso ser prostituta para estudar prostituição, né? Então, por isso que nós estamos aqui, mesmo com 40 anos e não com 60, para falar de nós mesmos. Eu tenho 30, viu? Balzaciano. O fato das pessoas elas terem as referências verticais, assim. As referências elas são simultâneas. A vovozinha que hoje em dia, que a gente fez um almoço na Tailândia, que ela não tem dente, os filhos são super modernos e os netos dela também. E é o netinho de 5 anos que acaba trazendo referências para todo mundo, assim. Porque na época da vovozinha, a vovozinha era a santidade inquestionável e hoje em dia existe a troca, existe esse diálogo. Então, mesmo a vovozinha, ela não tem dente na boca, mas ela tem o cabelo tingido de um vermelho radiante, assim. Porque isso vem do netinho. E não é que ela se sinta mais jovem, é porque ela aprendeu, acho que, a ouvir, a conversar, a ter essa troca. Então, eu acho que é essa troca, que é esse diálogo, que é a grande questão e que, hoje em dia, a gente não tem mais esse tipo de fronteira. E aí Isso é muito legal. Isso é perfeito, cara. Eu posso interromper? Por favor. O diálogo é uma ferramenta de sobrevivência. Né? E aí, quando você estava falando da vovozinha e do menino ensinando para a vovozinha, eu lembrei do que meu avô me ensinou num almoço de domingo, que foi Harry Potter. Meu avô, de 98 anos, chegou e falou para mim, Gua, estou lendo um livro aqui que eu acho que você vai gostar. Harry Potter. E hoje... Que avô do caralho. Pois é. É um cara que paga conta na internet, lê no Kindle, me manda mensagem. Deve estar mandando mensagem agora no WhatsApp. Quando a gente fala o velho é lindo, eu fico com um pouco de receio que é um imperativo meio de mercado, como a melhor idade. Não. Como se o que era antes a terceira idade, agora é a melhor idade. Não, na verdade, o Quem disse velho que é é a melhor lindo idade? significa qual é o ganho que eu tenho com a minha idade. Qual é o ganho? Qual é o outro lado? Qual é a parte cheia do copo? Mas todas as idades elas têm a parte cheia e a parte vazia. O problema todo é que, desde a década de 70, quando o termo terceira idade foi lançado, sempre se estudava o idoso ou a terceira idade como algo de decadência, como fim da vida, como algo... E aí você tem toda uma produção acadêmica pautada... Calma lá. E não é o fim da vida? É o fim E não da é vida, o- mas não não o início é, da decadência? Mas existe uma vida de qualidade nesse Não, ninguém está momento. discutindo, mas também, talvez não seja o caso também da gente pegar e falar, realmente, numa sociedade onde viver e ser jovem é quase um imperativo, Sim. assumir a decadência, assumir a entropia, abraçar o caos, abraçar essa entropia, que é a organização, que é o caos, onde a ordem é só um lapso, Sim. também não está dentro dessa... Porque eu percebo o ageless como assumir esse princípio de destruição que todos nós gestamos Sim. em nós. E não ficar correndo atrás da necessidade de você aparentar sempre 30 anos. Sim. Será que não está na hora da gente falar assim, eu vou morrer? E está tudo bem com isso? Porque, afinal das Mas contas... é exatamente isso. Eu E acho- aí, dentro dessa história de que eu vou morrer, tudo bem, eu vou morrer e o que eu me transformei? O que eu acumulei quanto capital social, cultural, imagético? O que eu acumulei e que agora eu posso utilizar na minha potência máxima porque eu já estou aposentado, eu não tenho certas obrigações, eu crio uma revolução em mim mesmo. E acredito que o conceito de ageless ele ainda é super aberto. E ele deve continuar sendo super aberto e a gente não tomar só um ponto de vista sobre ele. Então, quando eu falo, se eu partir para o outro lado, o que é envelhecer, eu sempre lembro do Wittgenstein, que fala que o limite da sua linguagem é o limite do seu mundo. E aí eu associo isso ao diálogo. Quando você não é capaz de dialogar com as coisas que estão ao seu redor, você literalmente envelhece. Física, mentalmente, financeiramente.
Exatamente. E então, o ageless, para mim, tem tudo a ver com dialogar, com ser capaz de dialogar com tecnologia, com sociedade, com coisas. É engraçado, quando você fala de parar de dialogar com os signos do tempo, isso também está relacionado à loucura, né? Quando você para de compactuar com a realidade comum, consensuada, intersubjetiva, Você é louco, você entra no campo da loucura. Você entra, que está intimamente ligada com a velhice, na ideia do outro, na demência. Não, e eu acho que assim a questão do ageless, ele é uma, ele se torna uma fabricação, porque realmente ele vira uma caixa, pode ser grande, mas é uma caixa que as pessoas se enquadram, mas eu acho que é uma luz muito positiva sobre o assunto, muito necessária, justamente porque não funciona, claro, ainda em núcleos muito pequenos, como a gente falou, a gente ainda tem uma ideia muito pré-estabelecida do que uma mulher velha deve fazer, um homem velho tem que fazer, com quem ele tem que se relacionar, como ele tem que se vestir. Mas eu acho que é aquele passo importante que puxa o elástico e leva para frente, assim. E eu acho que a informação é tão perigosa, né, que você vê assim, por exemplo, na China, agora até o WhatsApp é uma coisa que estão bloqueando aos poucos. Que antes era só o Facebook e o Instagram. Porque as pessoas elas trocam e elas evoluem juntas, assim. E aí, hoje em dia essas fronteiras elas são muito menores. A gente, com a Na Rua, a gente trabalha muito com classe C. É muito comum, a gente também tá em favela, tá em morro, tá na periferia do país inteiro, assim. E aí você vê que tá lá, às vezes, a mãe com o filho de 7 anos que fala japonês porque aprendeu no YouTube. E aí a mãe olha pra gente desesperada, assim, suando, e fala assim, eu não sei o que ele tá assistindo, porque ele começa a assistir e fica ali falando umas coisas que eu não entendo. Então, tipo, o ageless, ele se torna essa fronteira acessível que, claro, precisa ser estimulado, precisa ser estudado, a pessoa precisa ter motivos... Precisa ser valorizado. Assim, o velho é lindo, ele é um grito de libertação. Com certeza. Mas eu acho que até quando a gente fala de envelhecimento, a gente tem que até redimensionar a palavra envelhecimento. Eu estou começando às vezes eu me sinto obsoleto. Quando você, por exemplo, percebe esses fenômenos de signos de uma geração, como os novos, enfim, protagonistas de YouTube dessa nova geração, a partir do momento que você começa a desqualificar essa geração que está chegando, você está velho. É. Então, uma coisa é você falar assim, porque no meu tempo, todas as vezes que eu uso no meu tempo, dou 2 tapinhas nas costas e falo, mano, tá velho. Essa necessidade nossa de acumular, né? E de acumular de tudo e absorver e manter. E claro, eu não estou falando que vamos queimar a Mona Lisa, mas é você ter lá uma história gigantesca preservada e o espaço físico ele é limitado. E aí ele não dá espaço para o novo. E o novo é sempre desvalorizado. Tipo, é legal, mas não é uma Guernica. Então a gente tem uma questão assim, muito grande que essa geração nova não cultiva. Você vê essa molecada, né? De 15 anos, 17. É que eu me sinto velho falando molecada. Mas você vê assim, o Stories, que era o Snapchat, né? Que eles postam pra caramba nisso. E aí você vê o feed deles de Instagram, você vê o feed deles de redes sociais. Ele é um feed que às vezes é muito revelador, inclusive. Não costuma ser tão revelador quanto o Stories, mas ele é um feed que se apaga. Que depois de, sei lá, você vê 20 postagens, no dia você entra no perfil da Elaine, de 15 anos, a Elaine apagou todas as fotos. E não porque, nossa, eu me arrependi, não sei o quê, é porque é um grande foda-se. Você fala assim, não me interessa, já foi, o passado passou, e agora eu quero começar uma fase nova, eu quero brincar. Eu acredito demais que a gente não pode prescindir de ninguém. Se a gente está falando de ageless, então a gente não pode prescindir de ninguém. A transformação disso que existe hoje para algo diferente do que existe hoje depende de todo mundo de qualquer idade. Então, tem um grande empreendedor americano chama Gary Vaynerchuk. Ele se colocou uma missão agora, recentemente, de tentar ajudar empreendedores de 40, 50 e 60 anos a se sentirem, de fato, capazes e motivados, capazes e motivados para empreender coisas novas. Porque não é um legado pessoal, é um legado do planeta. Envelhecer já é uma escolha. Já estamos aptos a escolher envelhecer ou não.
poder fazer essa escolha ou ter acesso à escolha é uma outra coisa. Se no futuro a gente vai ter mais acesso a essa escolha de envelhecer ou não, aí eu acho que sim. Acho que no futuro mais pessoas terão mais acesso à escolha, ao poder de escolher, sabe? Envelhecer. Mas envelhecer hoje é uma escolha já. Você acha que isso vai acontecer a despeito do nível socioeconômico da pessoa? Eu acho que isso vai acontecer a despeito do nível socioeconômico, mas o leque de escolhas disponíveis vai ser diferente. Eu acho que a gente está passando por um processo exponencial de democratização de acesso a tudo. Então, a tendência é que a gente tenha mais oportunidades de escolhas para mais pessoas, independente de nível socioeconômico. Mas eu acredito demais que escolher envelhecer é uma questão que a gente já pode fazer hoje.